Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é o papel do professor na comunidade. Muito bem. E eu quero ter a alegria, o prazer imensurável de apresentar os nossos convidados que estão aqui hoje. Nós temos aqui dois velhos conhecidos do Papo de Professor, né, e uma estreante. Eu queria começar aqui pelo professor Vico Mendes. Tudo bem, professor? Moica, para mim é um prazer, mas outra vez estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante. Acho que a gente tem uma fundamental importância aí de integrar os estudantes e a comunidade. E é para isso que a gente está aqui hoje. Legal. O Vico já esteve conosco no primeiro episódio do podcast Papo de Professor, onde nós abordamos PBL, fez considerações muito importantes. E ele está aqui de novo para brilhantar. Também está aqui conosco a professora Sheila Marques. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, Damione. Obrigada pelo convite. Estou aqui mais uma vez, né, para dar contribuições, para a gente discutir aqui, para ter esse papo bem interessante sobre uma parte tão importante da nossa formação, né, da nossa contribuição na sociedade, que é essa integração escola-comunidade. Ótimo. E também está aqui conosco a estreante no nosso podcast, não é isso? Que é a professora Fabiana Araújo. Tudo bem, Fabiana? Muito obrigado por estar conosco. É um prazer ter você conosco aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Tudo bem, Damione? O prazer é todo meu. Finalmente nós conseguimos estar juntos nesse Papo de Professor. Verdade. E num tema que é muito afim com o que eu venho trabalhando, que é esse processo, essas ações junto à comunidade, né, nos que a gente chama nos projetos de extensão, onde a universidade ela está muito próxima, muito presente da comunidade, e a gente tem uma relação muito próxima, e isso vai ser muito bom da gente estar aqui junto com o Vico e com a Sheila discutindo isso. É isso aí. Vamos então para o nosso bate-papo. Os professores que estão aqui comigo hoje não estão à toa, eles não foram escolhidos aleatoriamente, foram especialmente selecionados. Olha, que bonito isso, né? Especialmente escolhidos. Assim, super especial. Porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos projetos que eles executam, que tem realmente um impacto para o entorno de onde eles vivem. Não são simplesmente projetos, digamos assim, para desenvolver o aluno, né? Também acabam tendo essa intenção, mas eu creio que um dos grandes objetivos é trazer um desenvolvimento para a comunidade local. E eu gostaria de começar com o professor Vico, que eu gostaria que ele explicasse um pouquinho como que é o trabalho que ele realiza onde ele mora. Eu costumo lecionar as disciplinas de agroecologia e de solos. E desde quando eu entrei no Instituto, eu procurei saber um pouco sobre a história do Instituto, por que aquele Instituto foi criado ali, como que aconteceram as coisas para que aquele Instituto realmente fosse realizado. E uma das coisas muito importantes que a gente tem e que a gente deve muito orgulhar é que a comunidade, as pessoas que estão naquela região, elas reivindicaram muito para que aquele Instituto existisse naquele local. Então é uma demanda da sociedade a presença da escola dentro daquela região, dentro daquele município. E os institutos federais no Brasil, a maioria deles foram criadas segundo uma dinâmica territorial. Com isso a gente cria uma dupla responsabilidade, porque a gente está ali atendendo os anseios de uma população que sempre reivindicou a educação e que quer realmente ter a educação a base para o seu desenvolvimento rural, territorial, e isso traz para a gente uma responsabilidade de estar ali dentro da sala de aula, mas também de estar ali presente dentro da comunidade, interagindo com a comunidade. Isso é uma dupla responsabilidade, de ensinar não só para alunos, mas interagir com a comunidade. Bem, durante o ano de 2012 eu participei junto com um colega de um projeto para os alunos envolvendo a comunidade na parte de teatro. A gente criou um laboratório de experimentos em danças artísticas e esse primeiro grupo envolveu com toda a comunidade e a gente resgatou a partir da necessidade deles, da visão e do olhar deles, o que era importante na vida deles de morar naquela região.
O local onde eu vivo hoje e eu trabalho é um município no sertão de Pernambuco, uma região muito pobre, mas com peculiaridades significativas. É o único bioma no mundo que existe lá, que é o da Caatinga, numa região semiárida, onde a gente encontra muita falta de água, uma realidade, de certa forma, hostil, porque não chove há meses, e as pessoas ficam muito sem perspectiva, sem visão de futuro, sem metas. E com isso a gente conseguiu resgatar o olhar delas e uma perspectiva sobre possibilidades. E aí o que aconteceu? Eu escrevi um projeto criando um laboratório chamado EDEC, Espaços Dança e Experimento Corpo, Movimentos com Consciência e Energia. Eu não sou professora de dança, eu sou professora de administração de empresas, mas eu peguei toda a minha experiência durante o longo da minha vida em vários tipos de danças e apliquei nesse projeto. A ideia era fazer com que os alunos fossem dançarinos pesquisadores nesse laboratório de experimentos, que a possibilidade ali era eles criarem algo de onde não existiam, com a intenção de formar um grupo de danças e eles assumirem o protagonismo da região, da comunidade local. A partir daí, a gente abriu o projeto para toda a comunidade, porque essa foi a parte inicial do projeto de pesquisa, que era mudança de comportamento através da dança. Então, assim, foi todo um processo que acabou confluindo para que a gente conseguisse uma adesão da comunidade. Então, a gente teve em torno de 80 inscrições de uma dança que é completamente diferente. Eu fugi do tradicional, eu fugi do funk, eu fugi do forró, eu fugi da dança sertaneja, eu trouxe a dança clássica, a dança moderna, a dança contemporânea, para eles terem a oportunidade de ver o que ainda Você não levou o clássico se chegava pro nisso. sertão. Eu levei o clássico pro sertão. Que legal. Minha experiência com relação à pesquisa e extensão no campus, ela teve início, na verdade, com o meu doutorado. No doutorado eu desenvolvi um tijolo à base do resíduo de perfuração de poços de petróleo e cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Então vi que a proposta era viável com os resultados que cheguei no doutorado. Então quando eu passei no concurso para Alagoas, né, eu saí do Rio Grande do Norte, fui para o interior de Alagoas, para o campus Palmeira dos Índios. Eu até falei com você há pouco tempo, você mora bem, né? Saiu do Rio Grande do Norte e foi para Alagoas, né? Tá bem, né? Não, tá bem demais. Todas as duas regiões lindíssimas. Pois é. E assim como o Vigo falou da proposta, do porquê o Instituto se instalou ali, quais são os anseios da comunidade, eu também fiz um estudo para saber o que é que Alagoas tem, o que é que eu posso trabalhar, qual é a vertente que eu posso seguir no campus Palmeira dos Índios. E aí veio a proposta do tijolo, né? Mas eu tinha feito a pesquisa toda baseada com resíduo de perfuração de poços e por que não usar o solo de Palmeira dos Índios para fazer tijolo. Então foi exatamente essa proposta. Palmeira dos Índios é uma cidade de 77 mil habitantes, mas com uma grande população carente e com a comunidade quilombola, que moram em situações assim precárias. Então qual era a proposta do projeto? Qual é, na verdade, a proposta do projeto? Produzir um tijolo que tenha uma durabilidade, uma vida útil e que ele possa ser produzido na própria comunidade e que ele tenha baixo custo. Então o projeto teve início desse start. Para ter um baixo custo, eu precisava de tirar um pouco do cimento, que era o agente que encarecia o produto. Então foi aí que entrou a cinza do bagaço de cana-de-açúcar. Alagoas é um dos produtores, o maior produtores de cana-de-açúcar. Então eles já usam o bagaço da cana para cogeração de energia nas usinas. E a única coisa que é da queima, né? Da cogeração de energia, isso. E eles descartam a cinza do bagaço de cana. E era a única coisa que era descartada. E nos estudos, na parte química, da análise química do material, a cinza do bagaço de cana, ela tem a sílica. E essa sílica consegue se recombinar com cimento e aumentar a resistência do material. Então, o que é que acontece? Para baratear o tijolo, nós incorporamos a cinza do bagaço de cana-de-açúcar para a produção do tijolo de cana. Então, produz o tijolo ficou 3 vezes mais resistente do que o tijolo convencional.
né? O tijolo convencional tem 2 MPa de resistência, o com cinza do bagaço de cana chegou a 7,34. Bem maior. Nossa! Enquanto um tijolo convencional custa 39 centavos a unidade, levando em consideração que a cinza ainda não tem valor comercial e que foi retirada uma quantidade considerável de cimento, o tijolo de cana fica 5 centavos. Então, enquanto um tijolo convencional sai a 390 o milheiro, o tijolo de cana sai a R$50. Eu quero construir minha casa com esse tijolo, hein? É agora que a gente vai começar, né? Não, Vico? Foi o primeiro pensamento. Eu falei, não, eu vou abrir um depósito de construção. Vamos fazer tijolo de cana. E foi nessa vertente que a gente vem trabalhando. A proposta, claro, a pesquisa foi saber primeiro se isso era viável. Então a gente conseguiu chegar a bons resultados, inclusive apresentando trabalho nos Estados Unidos e levando para o Brasil a medalha de bronze na competição. E agora o próximo passo é conseguir implementar isso na comunidade quilombola. Levar para eles produzirem os tijolos. A gente já fez um curso inicial com um projeto de extensão, que é como produzir. A produção de tijolo solo cimento é muito fácil, é muito rápida, e a proposta dele é justamente produzir no próprio canteiro de obras, na própria obra, né? Então não precisa de mão de obra qualificada, ele só vai precisar fazer o traço lá, que é o que a gente está ensinando, para poder fazer o tijolo, e eles conseguirem construir suas próprias casas. Então a proposta é o social e o ambiental aliados em prol da comunidade, que é conseguir que eles construam suas casas. Né? Então, é a junção. O nosso papel, enquanto instituição, com a ligação com a comunidade, é justamente conseguir fazer isso aí. Eu acho que, assim, nessa fala, tanto de Sheila e de Vico, fica muito forte a característica em comum que a gente tem, e nós que trabalhamos com a comunidade. Primeiro, é preciso entender a realidade da comunidade. É preciso entender a demanda que eles têm. É preciso entender qual é o momento que eles vivem, quais são as necessidades que eles têm. E não criar um projeto de cima para baixo, mas com eles e para eles. Porque com isso, a gente consegue o quê? Adesão, a gente consegue a participação, a gente consegue a credibilidade e a gente faz com que o projeto ande. Então, assim, isso é o grande diferencial com quem trabalha para a comunidade e com a comunidade. Fazer projeto de extensão não é simplesmente escrever um projeto, fazer e ser aprovado. Ele precisa, além de ter coração, ter alma e ter mente. A mente que escreve, mas é muito mais que isso. Ele precisa ter algo que vai além. E esse algo que vai além é olhar para aquelas pessoas e ver os olhos brilhando, porque a gente está junto fazendo alguma coisa e que muitas vezes não tem valor, não tem explicação, não tem dinheiro que pague isso. Isso me emociona e eu também começo a lembrar um pouco da minha história também desse trabalho com a comunidade. Quando eu fui estudar em Lavras, né, que eu fui fazer meu curso de graduação em engenharia agrícola, eu comecei a entrar nas salas de aulas e assistir aos meus professores ministrando aula, e aquilo tudo me fazia muito pensar e me refletir na minha região, porque eu sabia que um dia eu queria voltar para lá e queria trabalhar com as coisas de lá. Só que eu comecei a perceber na sala de aula que a escola estava muito distante da comunidade. Existe uma barreira enorme entre a academia e a real necessidade das pessoas. E aquilo me deixava inquieto, então eu comecei a procurar pessoas dentro da universidade que realmente saíam da escola, saíam da universidade e iam trabalhar fora. E aí encontrei um grupo de pesquisa que chama o Núcleo PPJ, que é o Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar Justino Obers. E por coincidência esse núcleo atuava na região do Vale do Jequitinhonha, que é de onde eu vim. Então eu tive a oportunidade de, mesmo estando a 900 quilômetros de casa, voltar para casa para estudar algumas coisas referentes a agricultores familiares da minha região. E aí, quando eu voltava para a universidade, eu estava com aquele foco na cabeça. Eu falei assim, eu tenho que aprender alguma coisa que seja útil, que possa fazer sentido para aquelas pessoas que um dia eu vou ter contato. Então isso me incentivou a estudar na agroecologia, e hoje a gente desenvolve pesquisas dentro dessa área. As principais pesquisas que a gente tem na agroecologia é para aumentar a capacidade de armazenamento de água no solo para as pessoas.
Então a gente constrói barraginhas, constrói barreiro-trincheira, constrói caixa de água de coleta de água da chuva. Tem uma experiência de trabalho dentro da linha de sistemas inclusivos de produção, onde a gente tenta integrar várias técnicas produtivas dentro do sistema agroecológico, de forma que a família ela possa ter a produção diária de alimentos de origem animal, de origem vegetal, na porta da casa dela, de forma fácil para ela poder coletar. E a gente tem uma outra experiência na área de educação dentro da agroecologia, que é a gente está valorizando o conhecimento das populações, o conhecimento tradicional das populações, fazendo com que pessoas que tenham reconhecido saber popular possam ministrar a aula daquilo que elas conhecem. Então a gente tem, por exemplo, na nossa região, pessoas que fazem artesanato em cerâmica a vida inteira, desenvolvendo técnicas de artesanato em cerâmica. E quem sou eu? Eu estudei solo, fiz PhD, quem sou eu para ensinar uma pessoa a fazer um artesanato em cerâmica? Eu nem consigo começar. E aquela pessoa que talvez nunca tenha sentado na cadeira, na formal, mas ele consegue passar com precisões milimétricas o que é necessário fazer para a pessoa construir um bom artesanato em cerâmica. Então são esses 3 eixos que a gente tem, que me deixa muito orgulhoso, que deixa a gente muito satisfeito em trabalhar com a real necessidade das pessoas, o desenvolvimento regional. E eu acho que é isso que todas as escolas tentam fazer. A extensão realmente traduz essa palavra. A pessoa fazer extensão é você realmente extrapolar o conhecimento que está preso ali dentro da academia e realmente interagir com as pessoas. Eu achei fantástico na fala da professora Sheila, que ela falou que quando ela chegou na cidade dela, ela foi para a comunidade para saber qual era a necessidade, o que ela poderia fazer ali. Eu acho que é um pouco isso o papel do professor. Muitas vezes o que falta é a iniciativa. E é algo, inclusive isso é algo recorrente que a gente está falando já em alguns programas do Papo de Professor, porque muitas vezes não é limitação de dinheiro, não é limitação de tempo, de oportunidade, é realmente iniciativa. Talvez seja limitação de vontade, né? Exatamente, Fabiana. Pois é. Por isso que nós estamos aqui, né? Falando para você, professor que está nos ouvindo, professor, você tem uma responsabilidade com a comunidade, né? Eu acho que a nossa função nos traz uma responsabilidade inerente. Nós somos professores para preparar os alunos, nós falamos isso aqui no último podcast, nós estamos aqui para preparar o aluno para a vida, não é só preparar para o Enem, não é só preparar para a prova. Então nós, enquanto professores, nós tivemos sim, não sei se posso usar essa palavra, mas de certa forma beneficiados pela própria comunidade de conseguir ter um ensino, hoje de ter um emprego, não é? Nós todos aqui somos funcionários do governo federal, então os nossos salários são pagos por meio da arrecadação do governo federal, que você, ouvinte, nos paga. Fala assim, não paga imposto de renda, mas você paga imposto em tudo quanto é produto que você consome. Então eu imagino que o professor, no geral, ele tem uma responsabilidade com a comunidade, e muitas vezes ele não trabalha porque ele imagina que não há o que ser feito, mas para saber o que é ser feito é só dar uma volta. Você tem que ir lá, né? E saber. Deixa o carro parado no estacionamento da escola e dá uma volta no bairro, na comunidade local. Conversa com as pessoas. E aí, assim, um detalhe muito interessante, que foi quando eu mal cheguei, né, e já escrevi projetos, escrevi um de pesquisa de extensão, e eu era a única professora, ainda sou a única professora de administração no Instituto, me perguntaram, mas uma professora de administração ensinando dança? E eu brinquei, ela ensina outras coisitas mais. E aí, foi muito interessante, porque assim, eu aliei a minha parte de conhecimento, que é em recursos humanos, porque a minha pesquisa podia ser dança, como podia ser artes, como podia ser construir qualquer outra coisa. Mas a minha pesquisa era o quê? Por trás disso era ver a mudança de comportamento e atitudes que os alunos iam ter a partir do uso da dança como uma expressão criativa, porque eu estava vendo alunos limitados em seu potencial, justamente pela condição física, climática, limitadora, num contexto que aquele empurrão de você é capaz, você pode, você tem dificuldades, mas elas são comuns a muitas pessoas, se olhe no espelho, se enxergue. Então, assim, eu tinha alunos com depressão,
tristeza, melancólicos, pessoas sem autoconfiança. Então, esses foram alguns dos resultados que eu tive da mudança desse comportamento e atitude. Então, uma delas assumiu o protagonismo do projeto enquanto artista pesquisador, né, desse laboratório, experienciando isso. Ela assumiu o protagonismo, eu saí do processo, ela pegou o grupo de comunidades, criou um grupo de dança, participaram de projetos apresentando esse momento e a dança. E o que acontece? Nessa jornada de iniciação científica e extensão, a gente ganhou a medalha de prata, né? Nós conseguimos aí mostrar as dificuldades, mas a criatividade e a capacidade que os nossos alunos tinham e têm de fazer diferença. Legal. E aí, é o seguinte, o nosso público não são somente professores da rede federal. Nós temos o professor que trabalha lá na escola municipal, que trabalha na educação básica, que trabalha na escola estadual. Que iniciativa você acha que esses professores eles possam ter? Porque eles não têm essa obrigação de extensão, igual nós temos, mas também, da mesma forma, também tem esse compromisso que ele é subjetivo, né? Ele não é algo objetivo, ele é eu posso falar que é um compromisso moral com a comunidade? Você acha que pode ser usado isso aí? Acho que é bem por aí, sabe, Damiano? Acho que nada que você tenha a obrigação de fazer, acho que nenhum de nós aqui, a Fabiana, eu, Vico, faz extensão ou pesquisa na instituição porque está lá no edital que tem que fazer ou porque é uma de nossas missões. Acho que tem muito de amor mesmo. Como o Vico falou de você se emocionar, eu acabo até me emocionando realmente quando a gente fala dessa questão de você ir visitar a comunidade, de saber as dificuldades deles e de ver os olhos brilhando, de ver uma esperança naquilo que você está trazendo. E isso não é só o papel do Instituto Federal. A escola municipal, estadual, ela pode fazer isso. Os professores dessas escolas podem, né? Não precisa ter um equipamento de última geração, não precisa esperar um incentivo financeiro. Você pode ir, tem um projeto super interessante lá no campus, caminhar no campus. Exatamente. O que é que precisa para o caminhar no campus? Juntar os idosos e fazer atividades e caminhar. Às vezes aqueles idosos se sentem sozinhos. Sim. Na comunidade. Então, o que é que eu preciso? Caminhar com eles. É aquela frase que, se eu não me engano, eu falei na última gravação contigo, né? Se você não pode fazer grandes coisas, faça a pequena com grandeza. Exato. Né? Basta esforço, né? Esse é o princípio que a gente tem para preparar as pessoas para a vida. Então, uma educação transformadora, um processo educacional transformador, é isso, ele prepara as pessoas para a vida. E eu acho que a gente tenta fazer um pouco disso dentro do Instituto Federal, com esse ramo que a gente chama de extensão, mas os professores, eles estão fazendo. Eu aprendi muito das coisas que a gente tenta praticar hoje com os meus professores nas escolas do ensino médio, nas escolas do ensino básico que a gente tinha desde pequeno, que tentavam mostrar para a gente um mundo diferente, um mundo cercado de vida que a gente tem ao redor das escolas. A gente tinha antigamente aquilo que a gente chama, e tem até hoje, de comunidade escolar, que não envolve somente a escola, mas envolve a comunidade inteira, a cidade, o rural, e isso é a comunidade. E assim, Damione, quando você pergunta, nós realmente não temos obrigação, a gente olha no olho de cada um que está aqui conversando com você, a gente vê que isso é puro prazer, a gente se emociona, a gente tá junto. Poderia ser qualquer outro, poderia ter projeto. Isso. E assim, a grande diferença, eu acho que talvez o professor da comunidade, do momento local, da municipalidade, ele tenta fazer isso e isso aparece um pouco nas feiras de ciência. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas. Eu também, é um momento, exatamente. não é? É um momento que eles criam, é um momento que na sua limitação ou em biologia ou em física, o professor só de matemática, que ele cria feirinha ali, põe a banquinha com as frutas, ensina os alunos, faz dinheirinho falso, né, para eles aprenderem a comprar, a vender, a ensinar matemática. Eles estão fazendo um processo de extensão, mas talvez seja num período muito curto, que a visibilidade não seja a médio e longo prazo, porque o nosso projeto de extensão, no primeiro momento, ele tem a duração de 1 ano, né? Ele tem as etapas exigidas pelo edital. Ele pode ser mais curto, mas não menos eficiente. Exatamente, isso. Eu queria saber, na opinião de vocês,
que já executam projetos que são relevantes para suas comunidades. Quais foram os desafios que vocês encontraram para poder transformar essa ideia em realidade? Então, o principal desafio que eu acho que a gente encontra é realmente a gente estar consciente de que não é a gente não está trabalhando dentro da extensão com algo que veio da nossa cabeça. A gente está trabalhando com uma demanda da sociedade. E essa demanda da sociedade, ela para ser realmente executada e para ser contemplada, a gente precisa de muitos parceiros. Parceiros que são, na maioria das vezes, professores, alunos, empresa, administração da escola. E vai se formar aí uma rede de colaboração para poder atingir um determinado objetivo. E quanto mais efetivas são essas parcerias, mais sucesso a gente tem na realização de um projeto de extensão, de uma etapa tão importante desse conhecimento da escola. Você vê o diferencial de alunos que participam desses projetos de extensão em relação àqueles outros alunos que realmente só tiveram aquela carga de horária efetiva dentro da sala de aula. Logicamente, há um desafio pessoal de romper algumas barreiras geográficas, de deslocamento, há desafios no sentido de romper barreiras de recursos financeiros. Mas todas essas barreiras, elas são diminuídas. Resistência, muitas vezes, daqueles que não fazem, não querem fazer e não querem que você faça. Isso. Também, né? Não. Mas todas essas barreiras, elas são poucas quando você vê a satisfação das pessoas, que você conseguiu ajudar uma pessoa, que você conseguiu incrementar a vida de um estudante e que aquele estudante ali vai ter a consciência pro resto da vida dele o quão é importante você interagir com a comunidade. E mais ainda, né, Vico, que aquele estudante vai ser um multiplicador dessa ideia. Verdade. Porque assim, muitas vezes a gente, enquanto professor, é muito mais que um professor, é um educador. A gente educa para o contexto da vida. E aí, quando a gente vê que aquele aluno espelha na gente, a responsabilidade e compromisso é muito maior. E aí, assim, quando a gente fala de dificuldades, se a gente for ver especificamente, em cada tipo de projeto, a gente tem dificuldades inerentes àquele projeto. Às vezes, o local que você estava esperando que você fosse executar o projeto, ele é fechado, ele quebra, falta energia. Ele afunda. Ele afunda, o teto cai, né? Igual do teatro lá. Então, assim, a gente não consegue, mas aí a gente tem que achar alternativas. E você encontra alternativas junto com os alunos, junto com a comunidade, porque eles estão junto no projeto. O projeto é com eles e para eles. É diferente de quando você pega um determinado tema. Oba, aqui tem financiamento, vou fazer um projeto. Nas questões de financiamento, muitas vezes a gente espera que o financiamento chega, mas pelas normas regulares, muitas vezes, independente se é edital do governo brasileiro, edital nacional, edital internacional, ou às vezes ele é municipal, ele é alocado recurso para determinado, a gente tem que pensar nos imprevistos. E aí você tem que ver quais são as formas de você gerenciar isso. E a melhor forma é parceria. Às vezes a parceria não é com dinheiro. É com como eu conseguir. Você pode... Qual que é a possibilidade de você me emprestar o seu espaço físico? Em troca eu te dou a manutenção de limpeza do lugar. O outro fornecia tecido para fazer as roupas de apresentação. Então, assim, você tem que ver quais são as possibilidades que você tem na sua mão, junto com eles, porque muitas vezes você está procurando opções, alternativas, ideias, e as pessoas com quem você está trabalhando sabem muito melhor do que você, porque elas estão lá naquela realidade dia a dia, elas sabem, olha, assim não vai funcionar, de tal jeito é muito melhor. E aí, quando eu toquei no ponto educador, muitas vezes, pelo nosso fato de ser papo de professor, muitas vezes a gente pode estar conversando com muitos educadores que não são professores formais. Não são professores formais, exatamente. Né? Não são mas participam formais. Da comunidade escolar, né? Exato. Que exerce um papel muito influente na educação, né? É verdade. Perfeitamente, e assim, exercem um papel influente, fazem parte, são presentes, mas eles não têm, digamos, o rótulo professor. E esse educador, muitas vezes, é por meio deles, uma vez como eu fui, né? Você é voluntário, né? Você trabalha e você faz ações que você não vê como trabalho, você vê como um momento de crescimento pessoal, um momento como de diversão, um momento como o que você quer mesmo, você quer contribuir de alguma forma para aquela
aquele grupo, para aquela comunidade. E aí você descobre como um agente de mudança, e esse agente de mudança fala, gente, olha, tem recurso em tal lugar, tem assim, se a gente fizer de tal forma. Então, na verdade, é ver o quê? A possibilidade, além do professor formal, como aqui nós estamos falando, somos professores do Instituto Federal, mas não só professores federais ou municipais. Mesmo assim, a gente pode estar lidando com professores da rede particular, que pode estar fazendo uma parceria com qualquer outra instituição e aglomerando pessoas no entorno. Né? Como tem projetos muito bacanas de estarem revitalizando ruas de comunidades que hoje a gente chama comunidades, mas eram chamadas com um nome pejorativo de favelas. Que boa ideia de projeto que um professor pode dar para os seus alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Isso. Locais feios, escuros. Transformar a aparência do seu entorno. Então fizeram parcerias com lojas de tinta, pintaram nas cores que a comunidade quis. O pessoal que faz grafite, grafitou com desenhos que eles tinham identidade visual com o lugar. Então, assim, criou um lugar onde um ponto de encontro deles, no local que era marginalizado, era assim, tido como um lugar feio, que as pessoas não gostavam de morar lá, não gostavam de viver lá, e simplesmente o quê? Precisou de vida, de revitalizar. Trouxe dignidade pro local, né? O bacana da extensão é que quando o aluno ele consegue levar uma informação técnica que resolve um problema real de uma determinada pessoa, a pessoa que recebeu aquela informação, ela aprende, e o aluno aprende 2 vezes mais que aquilo é importante, que ele deve multiplicar aquilo, que ele deve sempre fazer daquela forma, porque existem vários problemas reais aí, cotidianos da vida nossa, que devem ser resolvidos, e existem vários alunos querendo aprender e querendo se interagir com essas comunidades. Nós sabemos que alguns projetos que os professores almejam fazer realmente precisam de dinheiro, realmente precisam de um valor financeiro, um valor monetário, para que eles possam ser executados. Um exemplo disso é uma professora do meu campus. Ela fez um kit de química para as escolas municipais, um kit de baixo custo, mas tem um custo. Eu gostaria de dar algumas ideias, se por acaso você, professor que está nos ouvindo, tem uma ideia que realmente precisa de dinheiro. Às vezes o que você precisa, né, mas na maior parte das vezes é só criatividade, né? Mas às vezes você realmente precisa de dinheiro. Então, como obter esse dinheiro? É importante que você saiba que existem algumas, dependendo da sua instituição, você tem uma verba para isso, né? Você tem uma verba para gastar nesse tipo de projetos. Então eu recomendo que você procure a administração da sua escola, a direção da sua escola e apresente essas verbas. Se por acaso não haja mais verba, nós estamos numa época complicada para o governo está cortando muitos custos, e infelizmente alguns custos são relacionados também à educação, a esse tipo de projeto, e você não tem essa verba, procura na iniciativa privada. Existem algumas empresas que são comprometidas com o desenvolvimento local, só que para isso você vai ter que ter um projeto. Então você tem que ter um projeto, tem que estar bem claro o que você quer fazer. Infelizmente não é uma prática muito comum do brasileiro trabalhar na previsão, né, no planejamento. Um professor que está aqui conosco, ele costuma falar que o brasileiro geralmente ele atira a flecha e depois ele corre para colocar o alvo. Então você primeiro precisa planejar, fazer um projeto bem feito, bem estruturado, e também participar também de alguns editais que são lançados, né, de entidades, editais do CNPq, editais gerais que podem também te fornecer o recurso necessário para executar o projeto que você quer, né? Eu acho que a maneira mais fácil é você realmente procurar parceiros. Um dos principais parceiros do meu campus é a prefeitura. Então, por exemplo, às vezes nós queremos fazer um coquetel para aproximar os empresários da escola, os empresários dos alunos, e a gente não tem verba para fazer esse lanche, né, o coffee break, esse tipo de coisa. Então, geralmente a gente pede para a prefeitura e geralmente a prefeitura nos atende. Então, ela tem uma verba para isso, para esse tipo de fomento, e ela nos ajuda fornecendo o lanche, às vezes fornecendo transporte, às vezes fornecendo material para divulgação, às vezes fornecendo ônibus, espaço. Então, a prefeitura tem sido um grande parceiro do meu campus e pode ser também o grande parceiro do seu campus, da sua instituição, da sua escola, da sua comunidade. Aí vale aquela máxima, né? Quem não arrisca não petisca. Então, se você não tentar, você não vai conseguir. Muitas vezes a gente pensa na dificuldade e desiste antes de tentar. Não é verdade?
Parece bastante a gente ter que trabalhar com ensino, com pesquisa e com extensão, mas eu acredito que quando você consegue integrar essas três coisas, é a posição ideal, é a forma ideal da gente trabalhar, do professor trabalhar. Então a gente tem um exemplo lá na nossa escola, que a gente tem uma pesquisa com feiras livres, com agricultores familiares em feiras livres. E os alunos, eles são responsáveis, dentro da disciplina de agroecologia, por ir no mercado no sábado pela manhã, aplicar questionários. Esses questionários, quando eles retornam com esses questionários, eles alimentam uma pesquisa de feiras livres que a gente vem fazendo no decorrer dos anos. E, uma vez alimentado essa pesquisa e produzindo resultados, os alunos fazem um papel extensionista de retornar essas informações para os feirantes e para o mercado municipal. Então a gente tem a gente pensa que a gente fica sempre com muito serviço para fazer por conta de ter que fazer ensino, pesquisa e extensão, mas na verdade quando a gente integraliza, quando a gente consegue realizar uma atividade bem feita, a gente faz esses três passos de maneira integrada, de maneira corrente. E o que a gente tem? A gente tem, em vez de onerar o professor, a gente tem uma satisfação muito maior do professor e dos alunos, porque realmente ali estão trabalhando com problemas reais e tendo ações reais para resolver as dificuldades de pessoas que estão ali tentando realmente conviver ou melhorar as suas vidas. Então é esse o recado que a gente deixa, né? A gente tem que levar essa pesquisa e essa extensão para dentro da sala de aula e também levar os alunos para fora da sala de aula para que eles possam interagir com essa comunidade. Acho que essa é a forma, a Fabiana falou muito bem, a gente tem que buscar meios de nos reinventarmos e realmente proporcionar essa interação com a sociedade que a gente tanto precisa. Impulsionar e incentivar essa sociedade, muitas vezes a gente fala, é pretensão, né? Nós estamos querendo demais. Não, mas eu acho que das simples coisas, né? E uma máxima que eu acho que é assim, menos pode ser mais. De repente, de pé na frente de pé, mas assim, dentro da limitação de cada professor, de cada educador, se ele conseguir fazer diferença e ter um acesso para essa comunidade, criar alguma coisa, ele já pode conseguir aí grandes mudanças, porque mais na frente, os seus alunos, os seus pupilos vão ser seus discípulos e vão ser os multiplicadores disso. Eu queria agradecer a vocês. Infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo para gravar. É um assunto que poderia conversar durante horas. Um assunto que é inspirador. Com certeza. E eu espero que vocês estejam nos ouvindo e estejam de fato inspirados a realmente a fazer algo pela sua comunidade, a transformar a sua comunidade. E para encerrar, eu quero deixar só uma pergunta para vocês. O professor, o educador, ele pode mudar a história de uma comunidade? Sem sombra de dúvidas. Com toda certeza. Ele pode, ele muda. Ele não só pode, mas ele deve, e a gente tem que sempre acreditar no professor como um agente transformador dentro de uma sociedade. A gente tem que valorizar esse ponto para que a gente possa realmente crescer e desenvolver. Muito obrigado, professora Sheila.